Bem, Malaquias capítulo 1. Bem, todos encontraram? Malaquias 1, a partir do verso 1. A gente vai ler o capítulo inteiro, gente. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis, grandes é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao seu governador. Acaso ele terá agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite, pela oportunidade, Senhor. Que o Senhor possa falar com a Tua igreja nesta noite, que o Senhor possa nos orientar através dela, Senhor, e continuar nos moldando à imagem do Teu Santo Filho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje nós damos início a um novo livro, né? E nós vamos fazer assim neste ano. Nós vamos fazer um capítulo de Romanos e pular para outros livros, né? Quero trabalhar com outros livros com vocês. Vai trabalhar, eu vou tentar em menos de um mês ou um mês e meio, 2, terminar Malaquias com vocês, vou ser mais rápido neles, né? E a gente vai pegar algumas parábolas, né? O Sermão do Monte e alguns livros menores assim, para passar com vocês para a gente avançar mais no conhecimento da Escritura, tá certo? Hoje nós iniciamos, então, o livro aí do profeta Malaquias. É o último profeta do Antigo Testamento, né? Nós vamos entrar nesse livro hoje. E já contextualizando, né, antes da gente entrar no livro, eu tenho que contextualizar vocês, né? O ruim é que a primeira mensagem é sempre muito técnica, tem muita coisa, né, muito conteúdo, né? Aguentem firme, como eu sempre falo para vocês quando a gente começa um livro, aguentem firme e a gente chega lá, tá certo? Antes da gente chegar, então, na época de Malaquias, nós vamos falar do quê? Do povo de Israel, ali já no reinado, né? Você sabe que depois da morte de
de Salomão, o reino foi dividido em dois. Ao norte, o reino de Israel, que ficou com 10 tribos, né? E ao sul, o rei de Judá, que ficou com Judá e Benjamim, né? Então, nós vemos aí que o reino do norte é liberado por Jeroboão, né? E o reino do sul, que é Judá, foi o rei que reinava ali, era o filho de Salomão, Roboão. O que aconteceu? Quando já dividiu as tribos, né? Jeroboão I, ele introduziu a idolatria, né, com os bezerros de ouro. Lá ele colocou um em Betel e um em Dan. Para quê? Para evitar que o povo fosse ao templo de Jerusalém adorar. Que é isso que ocorria, não era? O povo só podia adorar Deus em um local, em Jerusalém. Então Jeroboão, o que ele fez? Não, se o povo for lá, né, Roboão vai acabar ganhando todas as tribos de volta para ele. Então vamos fazer uma coisa, vamos fazer altares, um em Betel, um em Idã, para que o povo não precise ir até Judá para adorar. E o que ele fez com isso? Ele introduziu praticamente a idolatria para o povo de Israel. Né? E todos os reis do norte foram ímpios. Né? Não teve nenhum rei bom praticamente no reino do norte. 2 aí, ó. Os pecados que levou à destruição de ambas as tribos, né, de ambos os reinados, e a deportação para a Babilônia. O que aconteceu? Ó, tanto Israel quanto Judá, né, caíram em pecado, né, afastando-se de Deus. No reino do norte, o reino de Israel, ele foi um reinado de 931 a 722 antes de Cristo, né? O que teve lá no reino do norte? Teve idolatria, teve sincretismo, né? Como se você já leu o livro de Reis ali, você vê bem ali, né? E tal. Teve assassinato e instabilidade política, né? Teve diversos golpes de estados ali entre os reis, ali um tomando, né, matando, assassinando para tomar o reino, né? Injustiça social, opressão dos pobres, né? Rejeição dos profetas. Você vê o profeta Elias sendo rejeitado por quem? Por Acabe, né? Você vê Eliseu, Oséias, Amós, né? E qual foi a consequência? Em 722, os assírios destruíram Samaria e deportaram o povo do norte, né, o povo de Israel, por todas as nações da terra, né? E só que eles nunca deixavam a terra vazia, né? O povo assírio ou o povo babilônico, posteriormente, para ele não deixar ninguém na terra, o que ele fazia? Ele trazia outras pessoas desses povos para essas áreas, para habitar essas cidades, né? Por isso que Samaria, já no Novo Testamento, você vai ver que tem um pessoal diferente, que são os samaritanos, né? Que é um povo meio sincrético, é um povo que a gente fala de mestiço, sabe? É meio judeu, meio povo de outras nações, né? Por isso que os judeus puro sangue nunca se deram bem com os samaritanos, né? Isso já se dá mais ou menos nessa época aqui, né? Com a deportação aí para outras nações e vindo outras pessoas de outras nações morar em Israel. O povo do sul, né, Israel, que é as duas tribos, Judá e Benjamim, eles prolongaram um pouquinho mais, né? O reinado foi de 931 a 586 a.C. E teve a mesma coisa que praticamente o povo, o reinado do norte. Teve idolatria, né, culto a deuses estrangeiros, corrupção religiosa. Tá tudo aí, se vocês quiserem, né? Coloquei tudo aí os versículos para vocês conferirem, né? Corrupção religiosa, inclusive sacrifício de crianças, como a gente vê em Jeremias 7. Injustiça social, opressão dos fracos e dos pobres, rejeição também dos profetas e falsos líderes religiosos, né? E qual foi a consequência? Em 586, Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo, levando o povo para o exílio da Babilônia. Quanto tempo o povo ficou no exílio da Babilônia? Quem lembra? 70 anos. 70 anos de ministério na Babilônia, né? E a gente fala então agora do pós-exílio, né? O povo foi deportado para a Babilônia, mas com um decreto de Ciro, rei da Pérsia, quando a gente vê ali em Esdras 1, né? Eles puderam retornar para Israel novamente, né? Só que nem todo mundo voltou, né? Outras pessoas foram para
todo canto do mundo, né? Ficaram na Babilônia, outros foram para o Egito, partes da Grécia e por aí vai, para outros cantos do mundo, né? É o que a gente fala da primeira dispersão dos judeus pela face da terra. Né? E muita gente voltou para a terra de Israel, né? E teve 3 retornos, né? O primeiro retorno foi em 538, gente, liderado ali por Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. O que eles fizeram? Eles começaram a reconstruir o templo, mas sempre enfrentando ali oposições. Já o segundo retorno foi em 458, né? Esdras, o que ele faz? Ele volta ali, ele traz reformas religiosas, espirituais, enfatizando a lei e eliminando o casamento misto. E o terceiro retorno é com Neemias, né? Neemias vem, reconstrói os muros de Jerusalém e reforçou a identidade do povo. Começou a nação judaica, né? É daí, na verdade, que começa a gente falar de judeu, tá? Antigamente não era judeu, era hebreu ou israelita, né? Essa palavra judeu vem porque o povo da tribo de Judá volta e é por isso que começa a ter esse nome, né? Judeu, por causa da tribo de Judá. Né? Eles retornam, só que o povo desanima, porque eles estão esperando que as promessas se cumpram ali nos dias deles. Quer que, se não me engano, Ezequiel fala de um templo glorioso, né? Que ia ter o segundo templo, a glória dele e tal, dando as medidas e tal. E todo mundo, né, fica animado. Só que no decorrer dos anos o povo vai desanimando. Né? E Deus, o que Deus faz? Ele levanta os seus profetas para exortar o povo ao arrependimento. Ele vai chamar Ageu, vai chamar Zacarias e, por último, Malaquias. Né? Quais são os problemas aí após o retorno? Frieza espiritual, né? Negligência ao culto, casamento com estrangeiros, né? E foi uma das coisas que Deus sempre falou, não se casem com estrangeiros. Por quê? Porque geralmente, né, o israelita casava com uma mulher que não era judia, e essa mulher geralmente adorava outros deuses. Em vez do israelita, né, evangelizar a esposa, para trazer ela para o povo de Israel, para o Deus de Israel, o que ela fazia? Geralmente ela tragava ele para adorar Baal, para adorar outros deuses, né? Por isso que Deus sempre falou, não se case com mulheres de outras nações, né? Deus sempre bateu isso. Foi um dos motivos por que eles foram deportados, né, para a Babilônia. Também teve aí corrupção sacerdotal, né, em Neemias, como a gente vê, injustiça social e exploração dos pobres. E Deus, como eu falei, Deus levanta os seus profetas. Nós vemos aí o primeiro profeta, o profeta Ageu. Ele profetizou ali por volta do ano 520, né? Ele pregou durante 4 meses, né, no reinado do rei Dario. Seu foco foi a reconstrução do templo e a obediência a Deus. O povo começou a construir o templo, só que começou a parar de construir. Sabe o que eles faziam? Eles, em vez de levar o material para o templo, eles levavam para casas deles. Eles começavam a desviar os recursos. Tanto que Ageu vai falar, é tempo de vocês habitarem nas vossas casas estocadas, né, bem arrumadinhas e tal, e vocês deixarem o templo do Senhor. E por eles fazerem isso, o que estava acontecendo? Deus estava retendo a lavoura, né, a produção da lavoura, não chovia, os povos cobravam altos impostos do seu povo, e o povo sempre reclamando, né? Trabalhava, mas, como diz a linhagem, eu colocava o seu dinheiro, né, num saquetel furado, então não conseguia juntar, comia, mas não se fartava, bebia, mas não se saciava. Por quê? Porque eles estavam deixando o principal, o templo do Senhor. Depois Deus levanta o profeta Zacarias, né? De 520 a 480. Né? Ele começou a profetizar em outubro, 2 meses depois de Ageu. Né? E ele continuou pregando ali por vários anos, trazendo mensagens sobre a restauração futura e a vinda do Messias. Então, Deus sempre tentando encorajar o seu povo a continuar perseverante na religião, no culto a Deus. E por fim, nós temos aí o profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento.
Ele começou ali, ele trouxe a sua mensagem por volta do ano 435. Depois disso, queridos, Deus não vai, o que a gente fala que vai ter o período de silêncio, de 435 anos, que Deus vai ficar em silêncio. Só vai voltar a falar aonde? Né? No Novo Testamento, ali chamando, né, o profeta Elias, né, do Novo Testamento, ou seja, João Batista. Né? Tanto que ele vai falar, a gente vai falar dele ao final de Malaquias. O povo pós-exílio estava desanimado, não tinha mais respeito para com o Senhor, não estava adorando a Deus de conformidade com a lei de Moisés. Os sacerdotes corromperam o culto e corromperam o povo. Vocês lembram que a gente leu Oséias, né? Que o povo, é isso que estava acontecendo. Né? Os sacerdotes estavam corrompidos e por aí vai. E os sacerdotes, eles eram um meio de instrução do povo. Eles eram os mestres do povo. Imagina, como o sacerdote é, o povo também vai ser. Né? Se o sacerdote ensina errado, imagina um pastor ensinando errado vocês, né? Eu ensinando errado vocês, vocês vão cometer vários erros e Deus vai vir em cima de vocês também. Os dois, né? Então, a mensagem do profeta tem a finalidade de chamar o povo que estava insensível quanto ao culto, a Deus, né, ao arrependimento. Assim quanto, para fazer o quê? Com que eles dêem o culto digno do Senhor, né? Porque eles estão se desviando, estão frios espiritualmente. E há uma peculiaridade, queridos, do livro de Malaquias. Vocês vão prestar atenção nessa. É bem diferente dos demais profetas. É um formato dialogal. Deus fala, o povo pergunta e Deus responde a eles, né? Que nem a gente leu aí no capítulo inteiro, né? Eu vos tenho amado, diz o Senhor. E o povo pergunta, mas em que o Senhor nos tem amado? E Deus responde novamente, mas não foi Esaú, irmão de Jacó? Então, todavia eu amei Jacó e aborreci Esaú. Então, o livro trabalha nessa questão de dialogal, né, de debates entre o povo, os sacerdotes e Deus, né, nessa questão. Vocês vão ver essa peculiaridade no decorrer. Eu separei aí 3 pontos. Eu vou tentar, tá? Não vou dizer que não vou prometer, não. A gente vai pegar aí o capítulo inteiro aí, capítulo 1 inteiro de Malaquias hoje, né? Vamos ver se eu consigo, né? Diante do horário. Primeiro ponto aí, ó. Tá escrito aí. A responsabilidade do mensageiro. Verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Essa palavra aí, sentença, no hebraico significa massá. É algo pesado, é algo duro. Refere-se o quê? A uma mensagem pesada da parte do Senhor contra o seu povo, né? Ou seja, é uma palavra de repreensão. E gente, é duro para Deus fazer isso com o seu povo. É duro o profeta transmitir essa mensagem. E é duro o povo ouvir essa mensagem, não é? Quando Deus vem em cima de você só, né? Vocês são pais, né? Vocês têm filhos, né? O seu Silvio, não sei se ele faz isso ainda com o Hiro, né? Mas se precisar, acho que o irmão dá né? Pega assim. Né? O seu filho, você ensinou o seu filho foi lá e fez errado, né? E é duro você ter que discipliná-lo, bater nele, não é? É duro, você olha, vai doer mais em mim do que em você, tá? Eu não queria estar fazendo isso. É o que Deus está fazendo aqui. Né? E é duro até mesmo para o mensageiro transmitir essa mensagem, uma mensagem dura, que não é palatável aos nossos ouvidos, mas ela é extremamente necessária. Né? Porque Deus quer que nós voltemos para a linha, voltemos a cultuá-lo de maneira digna, da forma que Ele quer. Por isso que Ele sempre levanta homens e mulheres para trazer a sua palavra, para repreender, para confortar. E é isso que nós vamos ver aqui, né? A questão de Malaquias, o mensageiro, ele vai trazer essa palavra de Deus para o seu povo. E o seu povo tem que estar com os ouvidos atentos. Porém, todavia, nem todo mundo está atento. Muita gente está insensível quanto à palavra do Senhor, né? Mas Deus sempre está ali, batendo ali na porta dos ouvidos para que essa palavra desça ao coração e eles voltem do seu caminho de erro. Né?
Então, como nós vemos aí, essa é uma sentença. E ela é pronunciada por quem? A autoridade dessa mensagem não vem do mensageiro, não vem do pregador, vem de Deus. Deus é o maior interessado que o seu povo se volte para ele quando ele está no erro. Deus é o maior interessado. Porque Deus ama seus filhos e filhas, né? E Deus, aquele que ele ama, ele repreende, né? Ele disciplina, não é? Que nem em Hebreus aí, ó. Hebreus 12, do verso 4 a 11, é um texto longo, mas é o que corresponde ao que nós estamos falando, ó. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitado fruto de justiça. Então é para isso que Deus disciplina o seu povo, se o seu povo está no erro. É visando um bem maior. E você corrige seus filhos, não corrige por amor. Porque se você deixar, se você apartar a vara, né, da criança, ela vai se tornar um rebelde, vai desrespeitar você e futuramente vai dar muita dor de cabeça. Por isso que Deus sempre manda os pais disciplinarem seus filhos. E Deus faz isso com o seu povo, a todo momento. Né? É por isso que nós estamos aqui, queridos, para orientar vocês. E vocês me orientam também com a palavra que vocês me trazem. Eu sei que a palavra não procede de vocês. A autoridade não procede de nós, procede. Ela é derivada, ela vem de Deus, ela vem da palavra de Deus. Nós queremos ser guiados pela palavra de Deus. Por isso que nós necessitamos estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor, né? Ao que Ele ordena, né? Para a gente sempre monitorar o quê? A nossa vida, como nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo conforme a palavra do Senhor. Se nós não estivermos, né? Deus há de nos corrigir em tempo oportuno. Segundo aí, os destinatários. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Né? Malaquias dirige a sua mensagem ao povo pós-exílico, né? A tribo de Judá no pós-exílio. E, como eu falei, gente, a tribo de Judá era pouca, né? Não era muito. E Deus usa a palavra Israel. Por quê? Para sempre lembrar seu povo, que é o povo da aliança, o povo escolhido, o povo que Deus não abandonou. Então, por isso que Malaquias usa essa nomenclatura. Não é a vós, povo de Judá. Não. Né? Ou vós, tribo de Judá. Não. É o povo da aliança, o povo de Israel. Deus está falando com vocês nesse momento. Vocês têm que dar ouvidos. E terceiro, o instrumento usado. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Nós temos muitas controvérsias, muitos problemas envolvendo aí se Malaquias é o nome do profeta ou não é. Né? Porque Malaquias, gente, em hebraico significa meu mensageiro. Né? Então, as pessoas, os estudiosos aí acham que Malaquias não era o nome do profeta, né? Mas outros estudiosos falam que talvez seja assim mesmo, o nome Malaquias, né? Mas não interessa se era o nome de fato dele ou não, né? Ele é um mensageiro do Senhor e ele traz a mensagem do Senhor, né? A gente não precisa
deixar com que o nosso nome seja lembrado ou não. Nós só devemos ser conhecidos como aquele que é um servo ou uma serva de Deus. Né? Eu gosto muito daquela passagem em que Eliseu passa e acho que é sunamita, né? Acho que é sunamita, não é? Alguma coisa assim. Ela sempre olhava Eliseu passar, ela não conhecia Eliseu, né? Mas ela falava, aí vai um homem de Deus, né? Ela falava para o marido dela, né? Só de olhar, né? É assim que nós devemos ser conhecidos. Ali vai um homem e uma mulher de Deus, né? Um servo, uma serva de Deus. E Deus usa homens e mulheres para levar a sua mensagem, para orientar o seu povo. E Deus sempre chamou, gente, pessoas para isso. E uma coisa que você tem que ter em mente, o que é um profeta? Né? Hoje está em voga essa coisa de profeta, né? A gente vê, né, os profetas adivinhando o seu CPF, né? Um monte de coisa, dizendo com quem você vai casar. Vocês tiveram essas experiências já? Teve, Hiro? Teve? É, triste, né? O profeta, gente, vou colocar isso na mente de vocês. Vocês têm que reformular essa questão do profeta. O profeta, gente, é alguém que Deus chamava para chamar o seu povo ao arrependimento, para guiar o seu povo ao arrependimento. O que acontecia? O povo não se arrependia, então o profeta trazia uma profecia que ia acontecer futura. Já que vocês não vão, vai acontecer. Deus está falando, então, vai acontecer isso, isso e isso com vocês. Mas a função do profeta nunca foi predizer o futuro, adivinhar o que vai acontecer, não. Não era isso. Né? O profeta era uma pessoa que Deus chamava para advertir o seu povo, para consolar o seu povo. Eu gosto muito de um livrinho escrito por um puritano, né? William Perks. O nome do livro é A Arte de Profetizar. Você vai começar a ler, você vai aprender a profetizar com esse livro aí. Né? E você vai descobrir que a arte de profetizar é a arte de pregar. Então, nesse caso, nesses termos, eu sou um profeta. Porque eu trago o quê? Eu prego, né? E o que eu prego? Não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Eu trago as palavras de Deus a vocês. Então, nesses termos, eu poderia ser considerado um profeta. Se as pessoas que se dizem profetas se considerassem profetas nesses termos, nós não teríamos problema, né? Mas não é isso que elas têm em mente. Mas tome isso na sua mente. Profeta é aquele que Deus chama para advertir e orientar o seu povo segundo a sua palavra. Não para trazer novas revelações. Não para trazer adivinhações. Não para dizer com quem que você vai casar. Né? Principalmente as crianças aqui, né? Não. O profeta é um homem ou uma mulher de Deus que prega a pura palavra de Deus. Foi chamado para isso. Né? E é interessante que no Novo Testamento a gente tem muitas questões sobre essa questão de profetizar. Que nem Romanos 12:6, a gente não chegou lá no livro de Romanos ainda, né? O que ele fala lá, Paulo? Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Como assim? Já entramos aí nesse problema. O que você quis dizer, Paulo? Como assim? Eu devo profetizar segundo a proporção da fé. Se eu tenho muita fé, eu vou profetizar bastante. É isso? Não, não é isso. A questão, quando Paulo fala aqui segundo a proporção da fé, é segundo a proporção que já foi revelada por Deus. Né? Se você for profetizar, para você saber se o profeta é de Deus, ele vai ter que profetizar segundo aquilo que já foi dado. Ou seja, o que já foi pregado, o que já foi estabelecido pelos profetas e pelos apóstolos. Né? Você tem que profetizar segundo o que já foi dado, o que já foi entregue. Por isso que fala segundo a proporção da fé, segundo a medida da fé, aquilo que se encaixa na ortodoxia, aquilo que já foi revelado a vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui. Né? Se você for profetizar, profetize segundo a proporção da fé. É que a tradução não ficou muito boa, né? Mas é isso mesmo. Em 1 Coríntios 14:29 também diz, tratando de profetas,
falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Ah, mas peraí, se ele está trazendo uma profecia, como é que eu vou julgar? Se está certo ou se não está? Eu tenho que ter uma medida, não tenho? Então, qual é a medida? É a proporção da fé. É aquilo que já foi revelado. Você vai julgar aquilo que a pessoa está trazendo segundo segundo as Escrituras. É fácil, não é? É fácil, né? Você vai descartar muito profeta por aí agora, não vai? Então, se ele não está trazendo nada segundo a Escritura, você chuta fora, né? Eu sempre falei, até falei para os irmãos lá a questão de Irineu de Leão. Né? Eu gosto muito do pai da igreja, Irineu de Leão. Ele fala assim, é bem assim, né? Os falsos mestres colocam gesso no leite puro de Deus. E os incautos, que não conhecem o gosto da verdade, bebem o leite adulterado pensando que estão bebendo o leite puro de Deus. Mas, é bem interessante o que Irineu de Leão diz, mas se você conhece o gosto da verdade, vamos dizer que vem um profeta aí trazendo algo para você, você vai olhar assim, você vai ouvir, não, tá fora do que a Escritura diz, do que a Escritura manda, né? Então, coloque isso na mente de vocês, gente. O profeta é quem Deus levanta e ele vai profetizar segundo a Escritura, a palavra de Deus, né? Se estiver fora, pode chutar fora, não precisa ter medo, tá? Eu sou ungido do Senhor, não está dando meus ouvidos. Não, que ouvido o quê? Chuta fora que não tem nada a ver com isso aí, não. Né? Eu gostei muito do que Hernandes Dias Lopes ele disse no seu comentário. Ele diz bem assim, ó: Deus levanta homens para pregar, não o que eles querem pregar, não o que o povo quer ouvir, mas o que Deus ordena. A mensagem de Deus não tem o propósito de agradar os ouvintes, mas de salvá-los. Não tem o propósito de entretê-los, mas levá-los à conversão. Não tem propósito de anestesiá-los no pecado, mas livrá-los da ira vindoura. Essa é a função do profeta. Essa é a função do pregador. Essa é a nossa função que nós temos, queridos, de entregar a pura palavra de Deus. Para o quê? Para salvar, para redimir, para conduzir no caminho da verdade. Que nem, olha só, ó, nós somos um instrumento na mão do Redentor, como eu coloquei aí. Eu gosto muito de uma imagem que o pastor Martin Lloyd Jones ele dava, né? Ele foi o médico da realeza, né? Da rainha da Inglaterra. Só que ele deixou esse cargo de médico para ser pregador, né? Mas ele sempre dava essa ilustração que como um médico, antes para ele promover cura, o que ele vai promover em você? Dor, não vai? Vai lá aplicar uma injeção, vai doer, não vai? Aplicar um medicamento, ele vai promover dor em você primeiro. Mas isso também está promovendo o que cura. Assim são os pregadores. Às vezes nós vamos trazer uma palavra dura, não da nossa parte, mas da parte do Senhor, que vai atacar o nosso pecado, que vai atacar nossas falhas. Mas é o quê? É para nos curar. Porque é Deus o maior interessado em que a gente volte para Ele. Volte para o caminho correto. Né? Tiago 5, versos 19 e 20 diz: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabeis que aquele que converte o pecador de seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Olha só. É árduo o trabalho que nós temos, não temos? De levar a palavra, de ser profetas, profetisas, né? Do Senhor. E a gente não pode negligenciar quando Deus nos traz essa visão, ó, está algo errado, eu devo alertar, eu devo orientar. Em Ezequiel, tem uma passagem lá que fala assim, ó, se você vê o ímpio pecar e você não adverte ele, o que acontece? Ele vai morrer no pecado dele, mas o sangue eu vou requerer de quem? Das suas mãos. Olha só. Então, Deus mostrou para você que o irmãozinho está batendo cabeça, a irmã Aline está batendo cabeça lá, né? Tá, né? Pecando, cabeçudinha e tal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, irmã, leva sempre a escritura, não parte sem ela, tá? Leva a escritura, ó, irmã.
Então, você tá cometendo isso aqui é errado, irmão. Você tem que se retratar nisso aqui, irmã. Então, porque eu não posso deixar ela continuar no pecado dela, porque faz mal para a alma dela. E eu não quero que ela se perca. É só um exemplo, tá, irmã? Não tô dizendo que você... Mas arrependida, mas pecadora. Olha. Peco, mas eu não nego, né? Mas é isso que Deus chamou o seu povo. Como chamou Malaquias? Para pregar ao seu povo, chamá-lo ao arrependimento. Segundo ponto aí, o amor incontestável de Deus. Do verso 2 a 5. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Deus declara a seu povo, eu amo vocês. Né? Coloquei aí, eu amo vocês. E esse amor aqui, não é que Deus só amou no passado, ficou lá atrás. Não, Deus continua amando o seu povo. Deus continua demonstrando sua misericórdia para o seu povo. Seu povo foi para o cativeiro? Foi. Foi indisciplina, mas Deus trouxe eles de volta. Deus fez com que as coisas começassem a se encaminhar novamente para o povo de Israel. Mas o povo, né, estava desanimando. Não, Deus não está conosco. Né? Deus escolheu essa nação. O que Deus fez? Deus fez uma aliança com ela, deu promessas a elas, guiou elas. Tudo que o povo de Israel sofreu e sofre, gente, é por abandonar o Senhor. E Deus sempre fez isso com o povo de Israel. O povo de Israel sempre foi rebelde ao Senhor, desde o começo da sua existência. Né? E Deus sempre trazendo eles de volta. Vem, voltem para mim. Deus sempre levantou profetas. Você vê ao longo da Escritura toda, Deus levantando para chamar o povo novamente. Venham, andem comigo. Parem, vocês... Naquele versículo lá, o meu povo, ele fez duas coisas comigo. Me abandonou e buscaram cisternas rotas que não retêm água. Eles deixaram o manancial de águas vivas, que sou eu, para ir em outras fontes, e elas não saciam. Né? E Deus sempre levantando os seus profetas, povo, né? Pelo amor de Deus. Né? Parem, voltem, Deus os chama. Né? E esse amor aqui, ó, o amor de Deus, como a gente vai ver em Malaquias 2, era um amor de um marido para com uma esposa, era um amor de um pai para com um filho. Deus sempre amou o seu povo, né? E ele amou o seu povo não é porque ele viu algo no seu povo, né? Como a gente estava aprendendo em Romanos. Deus não nos amou, queridos, porque ele viu que a gente ia fazer algo, que a gente tinha algo a oferecer a ele, e nós não tínhamos nada. O amor dele é graça, é misericórdia. Ele nos amou sem que a gente apresentasse qualquer qualidade, qualquer atributo para ele. Nada, né? Nada na nossa mão, a gente não tem nada em nossas mãos. Né? Ele nos amou primeiro. Né? E ele veio até nós. Nós vimos isso, não vimos? Né? Se Deus não viesse até nós, nós nunca iríamos até ele. Então Deus amou o seu povo. Deus sempre trabalhou para que o seu povo esteja sempre junto com ele. Então Deus declara o seu amor. Porém, o amor de Deus é questionado, né? Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Só que o que o povo diz? Em que nos tem amado? O que o Senhor me ama? O povo persa domina sobre nós. Nós temos que pagar altos impostos, né? Não chove, as lavouras não produzem, os gafanhotos devoram o que sobra, os ímpios prosperam, os pobres, o pobre é injustiçado. O que você tem amado, gente? O povo se questionava, né, babão? No que o Senhor nos ama? Eu estou passando perrengue, um monte de problema na minha vida, né? E eu estou aqui cultuando o Senhor e nada acontece, só bomba para cima de mim. E o povo estava insensível, o povo não estava querendo ouvir, o povo era ingrato, eles não conseguiam enxergar o amor de Deus. Eles não compreendiam que a disciplina de Deus é um ato de amor. Como a gente falou, você disciplina o seu filho, não é porque você não ama ele. É porque você o ama que a vara está sempre perto, disciplinando. Porque você tem zelo pela alma dele. E foi isso que Deus fez com o seu povo.
quando mandou ele para o exílio? Né? Eu coloquei duas atitudes do povo, eles estavam insensíveis. Né? Eles haviam sido castigados por causa de seus pecados, mas não viram na disciplina o gesto do amor de Deus. E segundo, né? Ingratidão. A ingratidão tem os olhos fechados para a benevolência recebida. Você já fez algo, né? Você já foi benevolente para uma pessoa e a pessoa ainda foi ingrata com você? Dói, não dói? Fala, poxa, fiz tudo por ela. E ela ainda é ingrata para comigo. Né? A pessoa tem os olhos fechados para a benevolência recebida. É assim estava o povo de Israel naquela época. Não viu o amor de Deus. E permanecia insensível nos seus pecados, né? E tinha ingratidão, né? O povo do cativeiro ainda reclamava ainda, se não me engano, reclamou com Ezequiel. Os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos lábios que embotaram. Ou seja, eles comeram as coisas amargas e nós que estamos pagando o pato aqui. Aqui que Ezequiel falou, não foi não. O pai, não, o filho não vai levar o pecado do pai. Nem o pai vai levar o pecado do filho. Não. Vocês estão nessa situação por quê? Porque vocês andaram nos mesmos caminhos dos teus antepassados. A mesma coisa está acontecendo aqui, gente. Muitos anos antes, levantou Ageu, levantou Zacarias. O povo estava desviando recurso do templo para trabalhar nas suas casas, deixar sua casa bonita e tal, e deixando o templo do Senhor. Por isso que Deus adverte. Vocês estivessem nos meus parâmetros, né, seguindo a minha lei, a minha vontade, essas coisas não estariam acontecendo com vocês. Quer ver? Abra em Ageu, 2 livros atrás. Vamos ver essa passagem. Ageu 1. Os israelitas daquela época, gente, eles estavam avaliando o amor de Deus pela sua prosperidade. 2 capítulos, irmão. Ageu 1, do verso 2 a 11. Olha só o que diz aí. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, olha só o que o povo dizia. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Olha só. Por que estava vendo tudo isso aí com o povo de Israel naquela época? O povo pós-exílio? Porque estavam cuidando dos seus próprios interesses e deixando o templo, a adoração de lado. Então, desde a época de Ageu profetizou por volta do ano 520. Malaquias aqui 435, e o povo não tinha aprendido ainda. Continuava nos mesmos passos dos seus antepassados, ali de 100 anos atrás. Por isso que a situação não mudou. Por isso que nada se resolveu. E uma coisa vocês têm que lembrar, gente,
que o povo de Israel, eles viviam ainda segundo os parâmetros da aliança sinaítica, da lei de Moisés. Lá em Deuteronômio 28, né, como eu coloquei aí, tem a questão lá das bênçãos e das maldições. Deus diz, se vocês me obedecerem, as seguintes bênçãos virão sobre vocês. Mas se vocês me desobedecerem, as seguintes maldições virão sobre vocês. A questão do exílio foi desobediência. O próprio Deus, a terra vai vomitar vocês daí, como eu fiz com os povos de Canaã. Por quê? Deixaram de obedecer ao Senhor. Então, tudo é consequência dos seus atos. Eles deixaram o Senhor, deixaram a adoração a Deus para cuidar dos seus próprios interesses. E quando vem isso, Deus usa os parâmetros da aliança, as bênçãos e as maldições. Israel vivia debaixo dessas leis. Nós não vivemos, mas Israel vivia nessa questão. Se vocês me obedecem, bênçãos virão. Se vocês me desobedecem, vou cerrar os céus, o devorador vai comer suas lavouras. Que nem dizem em Ageu, você vai pegar seu dinheiro e vai colocar num saco furado, não vai adquirir. Você vai beber e não vai se fartar, você vai comer e não vai se fartar, né? Você vai beber e não vai se saciar, e por aí vai. Vai fazer as roupas lá com as ovelhas, não vai se vestir, não vai se aquecer. Por quê? Porque você abandonou o Senhor. Disse aí, ó, o amor demonstrado, né? Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? E Deus responde, né? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Deus prova o seu amor para com o seu povo, fazendo-os lembrar daquela passagem que Rebeca ela tinha 2 crianças em seu ventre e as 2 brigavam, né? E ela foi consultar o Senhor e Deus disse, ó, tem 2 nações em teu ventre e o maior vai servir o menor. Deus escolheu a Jacó e do Jacó fez uma grande nação. De Jacó deu as promessas, fez a aliança, abençoou-os. Deus está fazendo eles lembrarem. Olha só o que eu fiz com vocês. Eu escolhi o pai da nação de vocês. Vocês são o meu povo. Olha aqui a maior prova de amor. Eu escolhi vocês. Vocês são o meu povo. E sabe Esaú? Aquele que eu rejeitei? Eu dei a sua herança aos chacais do deserto. E ele fala aí no continuação. E se Edom disser, Edom é Esaú, né? Se Edom disser, fomos destruídos, vamos restabelecer a cidade. E eu vou dizer, Deus diz, eles construirão, mas eu vou derrubar. Porque é um povo contra quem Deus está irado para sempre. Não é? Mesma coisa nós, queridos. Deus nos chamou para o seu reino. Vocês viram lá em Romanos. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos dele, porque ele nos amou. É por isso que nós atendemos o Evangelho. É por isso que a gente passou a amar a Deus, porque ele nos amou primeiro. Foi o que ele fez com o povo de Israel. Eu chamei, eu escolhi o pai da nação de vocês. Eu dei tudo para vocês. Eu sou Deus de vocês. Só que o povo de Israel não estava reconhecendo isso. Não estava entendendo. Seus olhos estavam fechados para o amor de Deus. Estavam sendo ingratos a Deus. Mas Deus estava ali, lembrando eles. Eu escolhi vocês, vocês são o meu povo, eu sou o vosso Deus. Eu coloquei, ó, são em tempos de dificuldade que nossa fé é provada, não é? Deus quer saber se nós somos fiéis de fato. Toda vez que tem perrengue, você é fiel, não é? Você é fiel, tá ali e só bomba, né? Pra cima de você. Mas o que prova é que você não arreda o pé, você está com Deus, você está firme. Né?
E a palavra diz, gente, nem Paulo fala, né, a Timóteo, aqueles que querem viver piamente no Senhor, eles padecerão perseguições. Se você quiser viver a fé, vai acontecer isso com você. Vai vir dificuldade. Isso virá o quê? Para provar a nossa fé. Como Pedro fala lá em 1 Pedro, né? E é como é que é? A leve tribulação, né? É momentânea, né? Para ser apurada a nossa fé. Deus faz isso conosco. E Deus está observando. Deus chamou o seu povo, conduziu ele por 40 anos no deserto. Em vez deles serem gratos pela libertação, pelo maná, pelas codornizes, né? Pela água, só murmuraram, não reconheciam. Por isso que fala ingratidão. Nossa, gente, ingratidão. Como a ingratidão desvia o povo de Deus. Eu gosto muito de John Piper, né? A teologia dele é maravilhosa. Ele fala do hedonismo cristão, né? Ou seja, do prazer em Deus. Ele fala bem assim: Deus é mais glorificado quando você está cada vez mais satisfeito nele. Quando você está satisfeito com algo, né? É maravilhoso, né? Por isso que ele fala nessa questão. Né? Se você está satisfeito com a sua mulher, você não vai procurar outra. Se você está satisfeito com o seu ordenado de trabalho, você não vai procurar outro emprego. Né? Você vai trabalhar tranquilo, feliz e por aí vai. Mesma coisa, se você estiver satisfeito em Deus, você vai cada vez mais glorificá-lo. Quando cantarmos os louvores, você vai cantar de todo o coração, com paixão, com gozo, com alegria no coração. Né? O que Davi fala? Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Lá eu vou ter um encontro com Ele, lá eu vou ouvir a sua palavra, lá eu vou estar ouvindo os seus louvores, e lá eu vou estar glorificando Ele. Por isso que a gente fala, por isso que Piper fala, né? Deus é mais glorificado quando nós estamos cada vez mais satisfeitos nele. Que a gente possa buscar isso em Deus, gente. Estar cada vez mais, né, apaixonados, satisfeitos nele. Porque assim nós entregaremos cada vez mais o louvor que o Senhor é digno. E tem também essa expressãozinha aí, o Senhor dos Exércitos. Né? Na leitura que a gente fez, apareceu 8 vezes a questão do Senhor dos Exércitos. Eu achei interessante, por isso que eu coloquei isso aqui. Né? O Reino do Norte e o Reino do Sul, eles foram destruídos, certo? E o povo pós-exílico, eles não tinham exército, gente. Não tinha nada, né? Antes mesmo, antes do exílio e pós-exílio, já Israel estava muito fraco. Já estava, sabe, perrengue com o seu exército. Tanto que Senaqueribe, né, ele desafia o rei Ezequias com uma oferta de 2.000 cavalos, se ele conseguisse homens suficientes para os montá-lo. Quer dizer que não tinha. Então Israel não tinha um exército. Ele até falava assim, eu dou 2.000 cavalos, se você conseguir gente para montar ele, né? Soldados para montar. Não tinha. Não tinha. Já no período antes do exílio, antes de Nabucodonosor vir, ele já estava passando esse perrengue. Mas o que é? Né? A pequena Judá pós-exílio não tinha exército próprio. Em tempos assim, de conscientização de limitação, não há consolo maior do que saber que Deus tem seus exércitos invisíveis. Deus é o Senhor dos exércitos. E tem que ocorrer com esse povo pós-exílio como ocorreu com o servo de Eliseu. Eliseu orou por seu servo em Dotã. Sabe o que aconteceu lá? Porque ele não estava vendo. E Eliseu orou. Quando ele orou, ele abriu os olhos, ele viu nos montes cheio de cavalos e cavaleiros lá. O exército do Senhor. Né? Mesma coisa com Jesus. Né? Pedro foi lá, decepou a orelha do soldado Malcolm, né? E Jesus falou para ele, embainha a espada. Se você acha que se não rogasse ao meu pai, ele não mandaria 2 legiões de anjos, né, para me salvar? Hã? Então Deus é o Senhor dos exércitos, queridos.
Por isso que Malaquias fala, né? É um dos profetas que mais fala da questão do Senhor dos Exércitos. Deus é o Senhor dos Exércitos. Não precisa de homens. Tem legiões, né, deles, né? Então isso deveria confortar vocês. Só que o povo de Israel, eles nunca olhavam para isso. Mas Malaquias está batendo aqui, ó. Sim, é o Senhor, gente. O Senhor dos Exércitos está falando com vocês. Né? Vocês estão oprimidos pelos persas? Você pensa que o reino deles é grande? O nosso é maior. Eles deviam pensar nisso. Deixa eu ver o horário. Oi, gente. Terceiro ponto, né? Do verso 6 a 14. A corrupção dos sacerdotes e do culto. Começa aí, ó. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Ele deu, não precisa nem de ilustração, né? Tá aí, ó. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Isso aqui é para mostrar nitidamente para os sacerdotes. Agora Deus se volta para o sacerdote aqui. Não é mais só o povo, é os sacerdotes, os líderes religiosos da época. Aqueles que são responsáveis para o culto, são responsáveis em orientar o povo. Ele fala, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Aí ele fala, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. E o que estava acontecendo? Os sacerdotes, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Aí os sacerdotes respondem, vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Parece que até meio cínico, né? Em que a gente está desprezando o Senhor? Eu estou fazendo aqui as coisas aqui, tá tranquilo aí, ó. Estamos mandando ver no culto aqui, nos sacrifícios, né? Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Aí ele fala, oferecei sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que havemos profanados? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Para o culto a Deus, principalmente ali para os pães, da preposição, essas coisas tudo que tinha que ser feito segundo as prescrições de Moisés. Tinha uma farinha exata, as coisas tudo exata. Tinha tudo essa questão. E a questão de ser, talvez, pão imundo, pode ter caído sujeira e mesmo assim levado lá, sabe? Ou você estava com a mão suja, pegou, você contaminou e por aí vai. Né? Então, o próprio sacerdócio olhava para aquilo ali e via que estava fora do padrão. Mas assim ele seguia. E eles desprezavam a mesa do Senhor. Por isso que ele até fala, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Porque você tinha que comer, o sacerdote tinha que comer o pão ainda, né? Os pães da preposição. E por aí vai. Então, nisso eles já achavam o ruim. Né? Desprezavam o Senhor nessa questão. E ele continua. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, a apresentação do sacrifício tinha que ser o quê? Um cordeirinho puro, sem mancha, sem defeito, segundo as prescrições que Deus passou na lei. Né? Não podia estar doente, não podia ter impinjo, não podia ser marcado, nada. Só que o que os judeus estavam trazendo? Tanto o povo quanto os sacerdotes. O povo trazia, em vez do mais saudável do seu rebanho, ele trazia um enfermo, um machucado, um sarnento para Deus. E o sacerdote pegava aquela... Olha só, o sacerdote tinha que pegar aquela oferta ali e analisar. Isso aqui não serve para o culto a Deus. Não, não pode. O que ele fazia? Não, vai, tá, é isso mesmo. É esse que tem, vai. Passa. Fazia vista grossa. Né? E o que Deus fala? Pega esse sacrifício aí que você está trazendo para mim, leva ao teu governador lá. Terá ele agrado de ti? Ele vai se agradar da oferta, do presente que você está dando? E geralmente quando você dá um presente para alguém, né, geralmente é algo novo, né, tá tudo certinho e tal, né, a pessoa se agrada, né?
Mas você dá uma coisa assim, né? Com defeito, isso e tal. E estava fora das prescrições. Por isso que fala, quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? O coxo, o enfermo, não é isso mal? Por isso que ele fala, leva teu governador para ver se ele aceita. Porque se ele não aceita, imagine eu. Por que eu tenho que aceitar da vossa mão isso aí? Entendeu? É sério, não é? É sério, não é? Como é que estava o culto naquela época? Estava corrompido, gente. Não estavam dando mais valor ao culto de Deus, segundo as prescrições de Deus. Eu não sei porque Deus não mandou fogo, como mandou lá em Levítico 10. Vocês lembram de Nadab e Abiú? Foram lá os meninos apresentando lá o incensário com umas ervas aromáticas que estavam fora das prescrições de Moisés e Deus consumiu eles. Subiram para adorar numa hora que não era devida, com ervas aromáticas que não estavam nas prescrições de Moisés e Deus os consumiu. E aqui o povo está trazendo essas ofertas impuras para Deus. E Deus fala, eu não aceito. Né? Aí, olha só agora em Malaquias 1:9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Imagina lá o israelita lá, Senhor, por que, Senhor, vai chover, Senhor? Por que eu não estou passando perrengue, não está dando fruto, e isso e aquilo, estou pobre. Tá lá, ó. Vê um versículo atrás. Você está trazendo isso para Deus. O coxo dilacerado. E você está reclamando ainda porque não chove? Porque não há graça na sua vida? Porque vocês me abandonaram. Porque vocês desprezaram o meu culto. Desprezaram a vida espiritual comigo. E a gente pode trazer isso aqui para nós hoje, queridos. Isso aqui fala muito com nós hoje. Né? Como é que é o nosso culto para com Deus? Eu não falo só o culto aqui. É lá na casa de vocês, na vida particular de vocês, no seu trabalho. Né? Às vezes, querido, não é só vocês, eu falo isso de mim também. A gente faz tudo no dia. A gente trabalha, a gente assiste Netflix, joga um videogame, lê, e no final do dia a gente lê, às vezes nem lê, esquece, né? Quando vai orar, tá orando lá antes de dormir. A gente negligencia a nossa vida com Deus. A gente relega o coxo, o enfermo para Deus. E isso nos pega, né? A gente faz tudo segundo a nossa vontade. E a gente reserva lá 5 minutos para Deus. Né? E a gente ainda às vezes reclama, Senhor, por que tá só coisa na minha vida, Senhor? Por quê? É aqui, é a mesma coisa. Né? A gente abandonou o culto a Deus. É por isso que tem acontecido essas coisas. Porque isso aqui não está restrito só ao povo de Israel que estava debaixo da aliança mosaica. Não. Isso reflete em nós também. Nossa vida com Deus. Se nós dizemos que amamos a Deus, nós devemos entregar o culto que é devido a Deus. Quando nós cantamos, oramos, pedimos e clamamos e ouvimos a sua palavra, tem que ser de todo o coração. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Né? Aquele véu se rasgou de alto a baixo para você ter livre acesso à presença de Deus, para você adorá-lo na presença dele. Né? E ele quer tudo de você, o seu coração, o seu ser. Por isso que nós devemos fazer tudo de coração para o Senhor. Nunca pela metade, né? A gente estava até conversando com a irmã Aline, né? A questão lá dos irmãos de Shimane. Eu até falei para eles, gente, eu não vou medir esforços para estar aqui com vocês, né? Eu não posso estar todos os finais de semana, mas pelo menos 2 finais de semana. Eu vou estar aqui com vocês, porque a gente nunca mede esforços, né? Aí a irmã Aline até falou sobre a questão, né? Eles passaram a vida toda, né, na sequidão, deixa eles se saciar com a água, né? Falei, isso mesmo, porque encontrou a verdade, né? Porque os irmãos ficam empolgados, né? Falei, é isso mesmo, é maravilhoso, porque a gente não mede esforço, a gente quer a verdade, é isso que eu quero, né? Eu dava tanto valor à mentira, às coisas que não prestavam, agora que eu tenho a verdade, eu não vou dar valor? Né?
É a mesma coisa aqui, queridos. A mesma coisa estava acontecendo aqui. Por isso que nós devemos dar valor ao nosso Senhor. Buscar o nosso Senhor. Malaquias 1:10, ó. Olha só o que Deus fala. Eita, é só chicotada, né? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Sabe o que Deus falou? Nem para ter um sacerdote de peito aí, para apagar o fogo do altar, e o último que sair fecha a porta. O fogo do altar tinha que estar queimando constantemente, né? Todo dia de manhã lá o sacerdote ia lá, tirava a cinza e colocava lenha nova para continuar queimando. E queimava constantemente ali, na presença do Senhor. Mas o que Deus está falando aqui? Ó, é vão. O que vocês estão fazendo é vão. Não leva a nada. Por isso que ele está falando, nem para ter alguém aí de peito, para apagar o fogo, fechar a porta e sair. Porque está queimando em vão o fogo no meu altar. O que vocês estão fazendo aí, eu não recebo. Por isso que ele fala, ó, eu não aceitarei da vossa mão a oferta. Se for para continuar do jeito que está, sabe o que Deus está falando? Não faça. Se for para do jeito que você, né, trazendo para nós essa leitura que você está fazendo, essa oração, essa sua dedicação, melhor você não fazer. Você está fazendo pela metade. Está trazendo uma oferta coxa. Eu não quero isso. Se for para ser assim, nem dê, nem ore, nem leia, nem vai à igreja. Praticamente é a mesma coisa para nós, gente. Porque Deus quer de todo o coração, gente. É isso que Deus quer. Deus, que nem falando aqui, o fogo está queimando em vão no meu altar. Apague ele e feche a porta, vai embora. Não cultue, não venha me adorar. Se for para desse jeito, não venha. Mesma coisa para nós. Traz isso para nós, gente. Como é que é? Como é que a gente é? Eu gosto, às vezes eu leio as biografias antigas, né? Desde quando eu me converti, eu entrei em contato com os cristãos antigos, né? Do começo da igreja, né? Medievo, né? Ali do século XVIII, XIX. E quando eu li eles, sabe o que eu me senti? Eu não sou cristão, não. Que cristão furreca eu sou. Você vai no começo da igreja, você viu o povo, não importa de perder tudo, eu perco até a vida pelo meu Senhor. Já começa por lá. E você fala, vixe, aí você se questiona, será que eu tenho coragem de morrer, né, pro seu Senhor, meu Senhor e tal, né? Vai para a Idade Média, a busca, a sede, né? Você vai ali, Jonathan Edwards, David Brenner, né? Os missionários do século XIX. Você fala, meu Deus, por que a minha fé, por que o meu cristianismo é tão débil, é tão fraco? Gostei muito de uma frase certa vez, comecei a gostar de história da igreja por causa do Paulo Júnior. E o Paulo Júnior sempre falava assim, ó, tá vendo esses homens? Né? O amor, o carinho, né, a fé deles copia o modelo desses homens. Mas, acima de tudo, copia o amor, a devoção que eles tinham por Deus acima de tudo. E aí você vai ter um cristianismo robusto. Porque você vai amar a Deus, você vai se doar para Deus. Da forma que Ele quer que você se doe, porque você pertence a Ele. Será que a gente pode ter um cristianismo assim? É amor a Deus? É por isso que a gente precisa, gente. Deus procura verdadeiros adoradores. Malaquias 1:11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. A gente tem um pouquinho de dificuldade de entender o que Malaquias está querendo dizer nesse verso. Por quê? Porque só em Israel, só no templo, era dado os sacrifícios, né?
ali a questão ali dos incensos era para ser feito ali, como era exigido na lei. Né? Eu coloquei, Malaquias refere à apresentação de ofertas puras e incenso em muitos lugares, até mesmo em outras nações, e não exclusivamente no templo em Jerusalém, como o Deuteronômio 12 exige. Então a gente fica meio assim, peraí, como é que em todo canto é oferecido essas ofertas puras? Esse incenso ao Senhor? Como pode? Porque era só no templo. Então a gente vê aqui que ele está falando de algo futuro. Né? Uma chave para entender esse verso controverso é reconhecer que é uma linguagem preditiva. Ou seja, que iria acontecer futuramente. E aconteceu. Como Jesus falou à mulher samaritana lá em João 4. O que ela falou? Não, nosso pai adorou nesse monte. Deus falou, ó, nem neste monte, nem em Jerusalém se adorará mais. Por quê? Porque Deus ele procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Isso ocorreu quando? Quando a igreja nasceu. Teve um povo santo em cada canto do mundo. E tem, não tem? Fazendo a verdadeira adoração. Fazendo o nome de Deus grande diante das nações, entregando ofertas puras e o puro incenso, puro louvor. Então, a gente pega esse texto aqui, de fato, ele se cumpre em nós. Por em cada nação que clama o nome do Senhor, que crê verdadeiramente em Senhor, tem entregado essas ofertas puras que Deus exigia aqui no tempo de Malaquias. Então a gente vê que Malaquias está falando de algo preditivo. Né? Porque isso, as ofertas puras e o incenso tinha que ser feito lá no templo, lá em Jerusalém. Né? Só que hoje não tem mais o templo. Né? O templo agora é aonde? Os nós, né? É a igreja, somos nós. Então nós entregamos o verdadeiro louvor a Deus agora. Né? Por isso que como eu falei, o véu se rasgou de cima a baixo. E nós entramos na presença do Senhor, estamos na presença do Senhor e podemos adorá-lo verdadeiramente. E é isso que ele procura de cada um, né? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. 12:14, meu Deus, tem que acabar. Mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizei ainda, que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria aí isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Ele já finaliza, né, com a paulada. Ele fala, olha o que ele fala, gente. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, e oferece o enfermo coxo para o Senhor. Se eu trouxer isso para nós hoje, como ficaria? Poderia colocar, ó, maldito aquele que tem tempo de orar e não ora. Maldito aquele que tem tempo de orar, de ler e não faz. Maldito aquele que tem tempo para ir na igreja, louvar e adorar o Senhor e não faz. Tem inúmeras aplicações para nós isso aqui, não tem? Nós temos tempo, não temos? Por isso que fala, Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Doe verdadeiramente seu coração a Deus. Entregue a Ele o louvor, o culto que é devido a Ele. Assim Deus nos abençoará, nos fará crescer a imagem de Cristo. Eu sempre falo para vocês que a gente cresce, né? Geralmente, quando a gente fala, tem inúmeros meios de graça, não tem? Leitura, oração, comunhão, gente. Eu gosto muito da comunhão. Que a gente cresce a imagem de Cristo com a comunhão dos santos. Vocês comigo, né? E eu com vocês. Toda vez que a gente senta para conversar de Deus, para falar dele, abrir a sua palavra, explicar um texto,
passar alguma coisa, olha o que Deus fez na minha vida e isso e tal, nós estamos aprendendo, não estamos? Né? Por isso que a gente fala, venha na igreja, busque comunhão, leia, aprenda, né? E compartilhe com seus irmãos e irmãs, para que a gente cresça. Porque quanto mais a gente se aperfeiçoa na verdade, mais a gente entrega o culto digno do Senhor, né? Paulo ele diz bem assim, ó, eu oro para que vocês tenham o pleno conhecimento da vontade do Senhor. Sabe para quê? Para que vocês tenham vidas dignas do Senhor. Por isso que fala, quanto mais se aprende, mais você se aprofunda, mais você se doa, mais você é tomado, mais você glorifica o seu mestre. Amém, igreja? Então, né, que você pode pegar essa palavra de Malaquias já e já aplicar na nossa, né, na sua vida diária. Amém? Bom, Hiro, nos apresente ao Senhor. Graças te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos exorta, Senhor, a oferecer um culto digno, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a cultuar a Ti da forma que o Senhor deseja que o cultuemos. Nossas, em nome de Jesus, te agradecemos pelo vereador Ricardo, que tem essas palavras. Também te agradecemos, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui e aqueles que também não puderam estar, que o Senhor esteja os abençoando. Em nome de Jesus, e nos dando um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe.